Olá, seja bem-vindo ao Sei que Você Pode, o podcast do Colégio de Curso SEI, onde a gente te ajuda a vencer os desafios de uma aprovação com foco, estratégia e equilíbrio. Eu sou Humberto, professor do SEI, e hoje a gente está recebendo aqui o Pedro Sênio. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado. Tem esse nome por causa do avô, aprovado na SpaceX, na AFA, em alguns outros concursos, e tinha um sonho de ser goleiro. Chegou às categorias de base do Botafogo, ralou, mas teve que escolher, resolveu continuar estudando e agora está aqui colhendo os frutos de algumas aprovações. A gente vai tratar sobre algumas questões de rotina, de preparação e a gente vai se divertir bastante aqui. Seja bem-vindo, aproveite o episódio com a gente e vamos começar. Pedro, oficialmente agora, um prazer te receber aqui, um convidado muito especial. Seja bem-vindo, dê aí sua saudação ao pessoal que está assistindo. Fica à vontade. Fala aí, pessoal. Sou aluno do Colégio Curso SEI. Fui aprovado na SpaceX, na AFA. E é uma gratidão poder estar aqui hoje e estar colhendo os frutos de todo o meu estudo. E poder dar um incentivo às pessoas que estão começando essa rotina de estudo e estão pensando nessas provas militares, seja na SpaceX, na AFA, ou Escola Naval, o EFON, e poder dar uma palavra de incentivo e dar algumas dicas de como poder estudar e melhorar a forma de estudo. Beleza, então vamos começar com uma pergunta super leve, uma pergunta tranquila. Se você pudesse resumir a sua aprovação, o seu sentimento de aprovação em uma palavra, qual seria a palavra? Gratidão. Gratidão porque foi muito tempo de estudo, cansativo algumas vezes e tiveram algumas dificuldades no meio do caminho. Então, depois de todo esse esforço, o que resta é gratidão por tudo. Gratidão. Que bom. Cara, a palavra importante. Acho que é a palavra que poucas pessoas usam, mas, cara, a palavra muito importante, porque, assim, a gente sem gratidão não é nada, né? A gente tem que agradecer pela vida, pelas bênçãos de Deus, né? Cara, muito legal. Eu, como você falou aí de Deus, eu sou cristão e tudo que eu tenho, tudo que eu faço, eu tenho certeza que foi benefício dele, e toda a honra e toda a glória, seja essas aprovações, meu estudo foi tudo graças a ele, com certeza. Que bom. Com certeza. Que bom. Beleza, então vamos começar aqui tentando recuperar alguns pontos da sua preparação. A gente quer saber como é que foi para você essa jornada. Tá? Então vamos começar lá do comecinho, assim, quando é que surgiu o interesse pela carreira militar? O que te levou a pensar na SpaceX? Como é que você via aí a carreira? Fala pra gente um pouquinho disso, por favor. Então, eu comecei, como você falou antes, no início de tudo, meu sonho era ser goleiro de futebol. E então eu acabei ficando muito deslumbrado com ser goleiro e tal, até meus 13 anos de idade, comecei aos 9. Mas aos 13 anos eu via que era algo muito incerto. Tinha muita sujeira nesse meio de futebol. Eu via que pessoas mais importantes tinham mais oportunidades. Então eu acabei me abstendo disso e abrindo meus olhos para as carreiras militares. Certo. Isso aos 13, 14 anos. E foi quando eu decidi estudar para o Colégio Naval. Estudei 2 anos para o Colégio Naval, mas não tive êxito em nenhum dos 2 anos. E fiquei meio assim, sem saber o que fazer da vida, não tinha pretensão de fazer faculdade. E foi quando eu comecei a abrir os olhos para SpaceX. Mas eu abri os olhos para SpaceX devido ao meu avô, que meu nome, Sênio, é dele. E abri meus olhos por causa dele, porque ele serviu no exército, já é falecido, se terminou como tenente. E eu ouvi as histórias, eu via o que ele contava, como era a sua vivência dentro do exército. E o meu sonho surgiu a partir dele. E foi ele que me incentivou também ao estudo. Que legal, cara. Ele começou pagando meus cursos, eu não tinha condição financeira, meu pai não tinha essa condição de eu poder fazer um curso. E meu avô começou me incentivando, pagou meu curso e eu comecei a estudar para SpaceX e graças a ele. Entendi. Mas então o interesse começou lá no final do ensino fundamental, pensando no Colégio Naval, e acabou que você migrou esse interesse para a SpaceX, muito influenciado pelo teu avô. Isso. Cara, é engraçado, né? Você falou o lance do futebol, que tem
nem sempre é pelo mérito exatamente, né? Tem muitos outros fatores que influenciam em quem joga mais, quem tem mais oportunidades. E é legal porque assim, o Exército é uma instituição amplamente democrática e meritocrática. Sim. Então, assim, você vai ter as mesmas oportunidades que as outras pessoas da tua turma e quem tiver mais, quem desempenhar melhor as funções que tiver que desempenhar, no geral, aí sim vai ter mais chances. Então, é legal você sair desse meio que é bem contaminado e pensar num meio um pouquinho diferente, né? E tem bastante parte de esporte, né, dentro do Exército e tal, dentro das academias. Então é uma coisa que eu consegui me ver nisso, porque eu sempre gostei muito de esporte, tinha esse sonho aí de ser goleiro, mas gosto de todos os outros esportes, então é uma oportunidade também que eu vi de, nossa, vou conseguir praticar ainda os esportes, seja lá dentro, fazendo alguma coisa. Tem as competições também internas, então foi uma coisa que me abriu os olhos para isso e é muito gratificante poder fazer parte agora. E pensando nos esportes ainda, já que você falou que já se via lá dentro e pensando em fazer esportes, tem algum esporte que seja um ponto fraco? Ponto forte deve ser futebol, né? Imagino. Mas tem algum esporte que seja um ponto fraco? De repente nadar? Nadar. Eu sou muito ruim em natação. Muito ruim, muito ruim. Teve até esse ano eu fiz a prova do bombeiro, né? Certo. Veio uma média lá em cima. Acabou que eu não consegui ficar dentro da classificação. Fui aprovado, mas não consegui ficar dentro dos classificados. Mas acabei ficando na esperança, né, de conseguir essa classificação. E dentro do TAF, para poder ingressar no bombeiro, tem o teste de natação. Certo. Acho que eram 50 metros em 2 minutos. E não conseguia nem fazer os 50 metros eu estava conseguindo. Então, é bem complicado. Natação, sou muito ruim. Vai aprender lá na SpaceX, né? Vou ter que aprender, né? E fica uma orientação também, até para quem, de repente, tem esse medo. Aí, poxa, você não ficou dentro dos classificados no concurso da Escola de Bombeiros, mas ficou dentro da SpaceX, que é um concurso mais difícil. Sim. Então, às vezes a gente pensa assim, não consegui tal coisa, não vou conseguir o outro. E eu sempre brinco com a galera assim, não tem uma questão no concurso A que te pergunte como é que você foi no concurso B. Não existe essa questão. Então não tem que ficar pensando assim, se eu não conseguir esse, eu nunca vou conseguir aquele outro, porque teoricamente é mais difícil, né? Essa relação não existe. Você tem que pensar no que você está fazendo naquela hora. E você acabou de dar um exemplo real, né? Um exemplo seu mesmo. Verdade. Que você conseguiu passar por um que, teoricamente, é até mais difícil do que o que você não conseguiu ficar dentro das vagas, né? Então, não tem essa regra. Não, e você comentou disso, muitas pessoas ficam com essa neura, né? Porque, normalmente, nos concursos militares, a prova aí... Vem a primeira prova, normalmente a primeira prova do ano é a prova da EAR. E, muitas das vezes, o conteúdo ainda nem fechou, dos cursos em geral. Exato. E as pessoas vão fazer a prova da EA, estão pensando num concurso de oficial, AFA ou Escola Naval normalmente, e fazem a prova da EA para poder testar, né, testar o conhecimento, e acabam não passando e já ficam, nossa, não passei na prova da EA, como é que eu vou conseguir alcançar a prova da AFA? E eu vi muitos amigos meus que não aprovaram na EA e conseguiram classificar em outros concursos, até mesmo mais difíceis, vamos colocar assim. Então, o que não falta são exemplos, né? É verdade. E aí, vamos lá. Então, você teve esse interesse, começou a se preparar. E aí, esse ano foi uma rotina, assim, particular, né? Você comentou, quando a gente estava batendo um papo aqui antes, galera, o Pedro já tinha me adiantado algumas coisas. A gente estava aqui socializando, né? Antes de começar a gravar. E aí, você comentou da questão da mudança e tal. Fala um pouquinho pra gente como é que foi esse ano de foco mesmo, quase total, né? Não, esse ano foi um ano realmente de foco. Falei da mudança, tinha comentado já com o Humberto, né, sobre a mudança. E eu literalmente morei do lado do curso. Então isso foi um facilitador tremendo para mim, me ajudou bastante. Eu saía de casa e ia pro curso, saía do curso e ia para casa. Só voltava para casa na hora do almoço e vivia praticamente mais no curso do que em casa. Então isso realmente me facilitou, menos cansativo, né? Não precisei pegar transporte para poder chegar ao curso. Então isso me ajudou bastante, mas mesmo assim, durante esse ano teve algumas dificuldades, como minha avó, por exemplo. Minha avó chegou a ficar internada, quase chegou a vir a óbito, eu tive que ficar com ela um período e tal, no hospital. Então, todo ano acaba surgindo alguma coisa.
Então, mesmo com esse facilitador, teve algumas coisinhas no caminho, mas isso ajudou bastante. Entendi. Bastante. E você tem algum desafio, assim, que você consiga destacar como o principal desafio esse ano? Esse ano, Você tenha superado? acho que foi a geografia. A geografia era meu maior obstáculo. Ano passado eu já havia ficado, né, em geografia, consegui uma média boa, consegui até a classificação com a média que eu consegui, mas a geografia tava pegando meu pé. E esse ano eu foquei bastante em geografia, bastante. Acreditei muito nos professores do curso, o que ano passado eu não tinha feito. É. Não tinha botado fé nos professores, estava indo praticamente por conta própria, eu via, mas estava seguindo mais ou menos o que eu tinha na minha cabeça. Mas esse ano eu coloquei tudo nas mãos deles e consegui tirar uma nota muito boa. Consegui média 75 em geografia. Pô, pra quem... Pra quem tava no sufoco, né? Ano passado, acho que minha média foi menos do que 50. Acho que foi 43 minha média. Olha aí. 43 para 75. Pô. Rendimento quase dobrou, né? Então, eu confiei bastante nos professores, em quem estava lá à frente e deu certo. Entendi. Deu certo. E aí, esse ano você teve a mudança. Fala um pouquinho de como é que foi essa questão da tua família que veio para te dar suporte, ficar mais perto. Fala um pouquinho pra gente aí sobre isso. Então, eu sou de Bangu, era de Bangu, né, na verdade. E no ano passado eu vinha, né, de trem todo dia pro curso, chegava cansado já, acordava 4 horas da manhã e para poder chegar no curso 7 horas. Então era bem cansativo isso. E às vezes eu chegava, pô, com sono, morrendo de sono na aula e acabava ficando muito desgastado e ainda ficava para poder estudar à tarde. Então era muito cansativo. E no final do ano passado, tive a oportunidade de continuar fazendo o curso mais um ano esse ano. E seria essa mesma coisa, né? Essa mesma rotina de pegar trem todo dia e chegar cansado, trem lotado. E meu estudo acabando perdendo a qualidade por causa do meu cansaço. Então meus pais resolveram procurar alguma coisa, mesmo sem ter condições. A gente resolveu pensar nessa possibilidade, como seria meu último ano já de possibilidade de tentar alguma prova de oficial, não teria uma outra oportunidade. Meus pais realmente me abraçaram e foram junto comigo, procuraram, mesmo sem ter nenhum jeito, sem nunca termos pensado nisso, nunca termos condição para poder fazer isso. Eles me abraçaram e fizeram isso por mim. E meus irmãos hoje em dia também estudam no SEI. E essa mudança que antes era algo que nem era planejado, acabou se tornando praticamente algo oficial, né? De nunca mais voltarmos para Bangu, vamos colocar assim. Entendi. Cara, sensacional, né? A família realmente encarou como um projeto de família, todo mundo se engajou nesse projeto, né? E agora vai ter a continuação pros teus irmãos, né? E você falou da minha família e não só meus pais. Meus irmãos também me ajudaram muito, porque tinha muitas vezes que eu chegava em casa, eu chegava já cansado, né? Principalmente ano passado, que eu chegava já tarde da noite, 8 horas, 9 horas da noite. Eu saía do curso mais ou menos 6 horas, 7 horas, por causa de medo também. Lá em Bangu é meio perigoso. Qualquer lugar do Rio de Janeiro hoje em dia tá perigoso, né? Sim. Então eu saí um pouco mais cedo do curso, para poder chegar no horário tranquilo, ainda não tão perigoso. E eu chegava já esgotado, e tinha louça para lavar, tinha roupa para poder arrumar. E meus irmãos literalmente abraçavam. Não, pode deixar que eu faço isso daqui para você. Pô, maneiro. Então eles me abraçaram. E também na época de estudo, às vezes eu estava estudando em casa, e somos em 3 irmãos lá em casa, 4 meninos, eu tenho 3 irmãos. Então já imaginou, né? Todos são mais novos do que eu, é uma bagunça tremenda de barulho e tal. Jogar bola dentro de casa, querem jogar bola dentro de casa. Então, quando chegava o meu momento de estudo, eu chegava para eles, por favor, tem como fazer um silêncio aí que eu tô estudando aqui e tal. E eles sempre colaboraram para que eu pudesse continuar estudando. Que maneiro. E isso foi muito legal da parte deles. Que maneiro. E aí agora vai ter uma galerinha que vai seguir os teus caminhos, né? Se Deus quiser. Legal. O meu irmão tá com um sonho também da SpaceX, né? Que começou em mim e hoje em dia ele já tá com esse sonho também. Olha aí. Pessoal honrando a memória do avô. Verdade. Legal, muito legal mesmo, parabéns. O lance do cansaço, assim, eu vivi também isso, né? Vinha de Caxias todo dia para Tijuca e tal. Eu tentava aproveitar um pouco do tempo do deslocamento no ônibus, para estudar o que desse para estudar,
Mas, assim, sem dúvida, morar perto ajuda. Só é importante a galera não ficar achando que tem que fazer isso, né? Assim, você no ano passado já chegou perto da aprovação, você confessou aqui que não seguia o que os professores diziam tanto assim, né? Então, de repente, se tivesse seguido, não teria precisado morar do lado. Mas foi uma questão que aconteceu, assim, sem julgamento, né? Mas o pessoal não precisa entrar na neurose de que tem que morar do lado do SEI. Não é isso. Mas foi bom pro Pedro, funcionou bastante e facilitou, né? A questão de não ter o tempo do deslocamento, cansaço, né? E tal. Não, essa parte realmente. Assim como amigos meus que estudaram por conta própria e conseguiram passar, isso não é uma regra. Sem Tem dúvida, que morar do sem lado dúvida. do curso para poder conseguir a aprovação. Não, fora disso. Até porque, como você comentou, ano passado eu consegui uma nota muito boa. Eu consegui evoluir muito no curso. E se eu tivesse seguido, provavelmente teria conseguido essa aprovação. Eu não lia os livros de edital de geografia e praticamente a prova da SpaceX, especificamente, a prova de geografia é copiada e colada do livro do edital, o Demétrio ou o Estáquio. Então eu acabava perdi muitas questões por causa disso, porque tava ali o livro do edital e as questões eles fazem muitas pegadinhas, mas eles copiam e colam do edital. Então se você acaba lendo alguma parte do livro, lendo o livro, aquele capítulo que seja, você já li isso, já tem uma vantagem, com certeza. E esse ano foi o diferencial, que eu preferi ler mais o livro do edital a fazer questões em geral, Aleatórias. né? Questões aleatórias. Entendi. E falando da preparação física, você tem um histórico de já ter dedicado assim, um bom tempo da tua vida à tentativa de ser um atleta profissional, estava numa rotina até os 13 anos, que você falou, né? Sim. Então, assim, naturalmente você já tem um hábito de fazer atividade física. Como é que foi esse ano? Você conseguiu manter alguma rotina ou ficou focado só nos estudos? Como é que foi? Esse ano, por ser meu último ano, eu foquei bastante nos meus estudos. Eu quase abri mão de fazer alguma prática física. Raramente, assim, uma vez na semana, quando já estava de cabeça cheia, já de só estudar, eu ia e corria e tal, corria em 5 km, mas muito pouco. Fazia isso, mas não era algo certo. Não era, certo. Nossa, segunda, quarta, sexta eu vou tirar para treinar, eu vou tirar para ir para academia, vou tirar para correr. Não. Eu praticamente abri mão da prática física e fazia às vezes, aleatoriamente, e foquei realmente no estudo. E vejo hoje em dia que realmente eu precisava fazer alguma parte física, porque agora eu tô correndo atrás para poder conseguir fazer o teste físico, né? Mas tem memória muscular que ajuda, né? E me diz uma coisa, assim, você falou que eventualmente você dava uma corrida e tal, que não tinha esse compromisso, assim, regularmente, né? Tinha alguma dica prática que você fizesse? Por exemplo, quando eu estava estressado eu fazia tal coisa. Ou quando eu estava no meio de um momento ruim, assim, de estar tentando fazer questão e não conseguia fazer, fazia tal coisa. Tem alguma dica prática que você tenha vivido e tenha funcionado contigo, você possa compartilhar com a galera? Ou não teve nada assim tão específico? Então, esse ano eu não tive tanta escolha, né? Eu tô tendo dificuldade nessa matéria, vou parar aqui de estudar, ou... Eu não sei, não tinha possibilidade de parar. Eu tinha que continuar estudando, não importa como. O que eu fazia era de tirar dúvidas na monitoria ou alguma coisa, perguntava para algum amigo meu, se eu tivesse com dúvida em alguma questão específica. E quando eu tava de cabeça cheia, eu continuava estudando porque porque eu tinha que cumprir aquele horário. Eu tinha a minha meta, até 8 horas da noite, até fechar o curso, até eu ser expulso aqui do curso, eu tenho que continuar estudando. Entendi. Chegou só no final bem próximo da prova, já em setembro, agosto, setembro, que eu já estava esgotado, já tinha fechado a matéria, já e tudo, tava só fazendo revisões, que chegava às vezes 7 horas já fiz uma quantidade de questões legais, já tinha... Porque tem dias que são dias bons, que você consegue fazer bastante questões, é muito produtivo. Sem dúvida. Tem dias que são menos produtivos, mas... eu não tinha essa opção de parar nos dias produtivos ou nos dias improdutivos. Mas quando chegava um dia que era muito produtivo, já bem próximo já do concurso, já consegui fazer bastante questões, já revisei bastante. Vou me dar essa 1 horinha de descanso aqui e vou para casa. Sair um pouquinho mais cedo. Sair um pouquinho mais cedo, era o que eu fazia. Entendi. Mas isso já na beirinha, já perto do concurso. Já bem perto, já com matéria fechada, já com...
Já, só revisando matéria mesmo e já pronto já pro concurso, já Entendi. praticamente. Já doido para que acontecesse a prova logo para Doido poder pra fazer. chegar logo. Cara, mas tu sabe que esse lance de saber entender que existem dias que você vai render mais e existem dias que você vai render menos. Isso é normal. Só que quando você começa a entender isso, no geral você começa a render melhor. Sim. Na média você rende mais, porque você começa a não ter tanto aquele estresse de falando, pô, hoje não deu, aí você começa a pensar, que isso aqui não é pra mim e tal. Não é assim, é porque tem dia realmente que as coisas andam melhor e tem dias que não andam tão bem. Mas o lance é a constância, né? Você tem que se manter trabalhando o tempo todo. E quem não lida bem com essa visão, aí no dia que rende mal, a pessoa começa a botar em dúvida todo o processo. Mas todo mundo passa por isso, né? Os aprovados e os reprovados têm as mesmas angústias, né? Não, e é uma rotina, né? Você tem que manter aquilo que você planejou desde o começo. Eu lembro no começo desse ano, no final do ano passado eu tinha parado um pouco de estudar. Certo. Dei um recesso para mim mesmo. Não sabia se continuaria estudando esse ano, mas acabou que surgiu essa oportunidade e eu continuei estudando. Aí eu lembro que no começo do ano eu comecei um pouco devagar ainda, era antes do carnaval. Então antes do carnaval a gente ainda tá acostumando ali a pegada ali de curso novamente. Eu lembro até de um amigo meu, no primeiro dia do curso, segundo dia de aula, aí eu fiquei para poder estudar já tinha mudado minha vida para poder estudar. Sim. Eu tinha que estudar. Aí deu umas 5, 6 horas, não tinha mais ninguém no curso. Tava eu e um garoto lá, que eu não conhecia ainda. Hoje em dia eu conheço, é um amigo meu, eu acabei estudando com ele fazia a turma da SpaceX também. E aí ele ficando lá, aí ficou o primeiro dia, deu umas 6 horas, 6 e pouco, vim embora pra casa. Aí no outro dia, aí ele de novo lá. Caraca, esse garoto aqui, cara, pô, não é possível, esse garoto deve estar estudando pro IME, pro ITA, pra algum concurso fenomenal, porque, pô, não tem ninguém no curso, não tem ninguém estudando agora ainda nesse começo Naquele comecinho, né? comecinho ali do período. Aí esse garoto tá ficando, não, vou ter que ficar também, pô, vou ter que ficar. E tem essa competitividade também entre os alunos ali, Sim, né, sim. estudando. E acabou que eu comecei a ficar também, não, tem que ficar, tem que estudar, tem que aumentar meu tempo de estudo, até porque eu tinha que melhorar de alguma maneira, eu tinha que evoluir. Nesse ano eu tinha que evoluir. Então é bastante isso, é a constância ali, independente se teu dia for produtivo ou se teu dia for improdutivo. Tem que continuar, tem que fazer o que estava planejado. Muitas das vezes a gente nem consegue fazer o que está planejado. Às vezes a gente está pensando em fechar algum capítulo específico, mas, nossa, tem dia que tá tão ruim, mas tão ruim, que acaba, às vezes, ficando. E, por exemplo, meu domingo era um dia que ficava livre para mim, né? Eu praticamente abdicava de tudo, eu sempre ia à igreja domingo, sempre fui à igreja domingo, então eu acabava deixando aquele meu dia mais livre. Sendo que tinha vezes que eu não conseguia fechar a matéria durante a semana, e chegava domingo à tarde, que era meu tempo de, nossa, não vou fazer nada, vou assistir uma série, não vou fazer nada. E eu tinha que botar em dia a matéria que eu não Aí tinha você usava o conseguido. domingo para cobrir. Usava domingo para poder cobrir algum dia da semana que não tinha sido legal. Entendi. Então, aí fala um pouquinho desse equilíbrio, porque você falou algumas vezes já que era assim, ou vai ou racha, né? Esse ano tinha que ir. E então você abriu mão de manter rotina de atividade física, ficou muito mais tempo dedicado no SEI, então tendo aulas e usando monitoria e tal, ficando até tarde. Só que agora você comentou que o domingo você tinha um dia um pouco mais tranquilo, que você também tinha, assim, se dava o direito, né, de repente ver uma série, de ir à igreja, dependendo do horário e tal. Fala pra gente como é que você equilibrava essa parte da dedicação, assim, quase que 100%, quase que integral, mas não chegou a ser integral porque você tinha os momentos de olhar para outros aspectos, né? A parte espiritual e também para dar uma higienizada na mente, de repente vendo uma série. Como é que era a tua semana, assim? Além do que você já falou, dá uma detalhada pra gente assim, da tua semana. Então, eu acho que é essencial, né? Ter algum momento da semana para você esfriar a cabeça, seja com alguma atividade física, seja descansando mesmo, só dormindo, ou com algum momento com a família, um almoço ali, estando ali sem pensar em estudo, porque senão a gente não aguenta. Principalmente o concurso da SpaceX, que é um concurso que acontece majoritariamente no final do ano. Então, de janeiro a setembro,
É muito tempo, É muito tempo, né? tempo estudando ali num ritmo frenético, são muitas matérias. Então, se a gente não tirar um dia ali, pelo menos, ou algumas horas durante a semana, sei lá, pegar a segunda-feira, não, vou tirar 3 horinhas aqui, 2 horinhas aqui para poder dar uma relaxada, esquecer o estudo. Ou vou tirar o meu sábado, ou vou tirar meu domingo ali, depois do sábado normalmente era o dia de simulado, né? Então, não, depois do simulado eu não faço nada. Fiz simulado na parte da manhã, à tarde não vou corrigir, não vou fazer nada. E vou ficar com o meu sábado livre. E domingo eu vou e vejo meus erros de simulado. Sim, sim. Teve muita gente que se organizou dessa maneira. Eu não, preferia sábado fazer meu simulado, já corrigir, já ver o que eu fiquei em dúvida e domingo ficar com o meu domingo livre. Entendi. Então eu acho que vai muito de cada um, vai muito de como a pessoa se adapta melhor na sua semana, de como é a rotina familiar daquela pessoa. Verdade. Tem muita gente que vem de longe também. Eu vinha de longe ano passado, mas tem muita gente que vem de longe. Então, às vezes, a gente acaba nem tendo tempo com nossa família que tá lá todo dia lá com a gente, mesmo assim a gente nem oi mãe, oi pai e tchau. É. E não tem tempo. Então, eu acho que é muito importante esse momento familiar, esse momento que nós tiramos mesmo para nós, né? Além do estudo. Entendi. Não, eu concordo totalmente, assim. E até no lance do sábado, pessoalmente, eu prefiro. Eu acho que quando você acabou de sair do simulado, você tá com as coisas frescas ainda, então é mais fácil você achar onde é que errou e às vezes uma dicasinha assim, pô, essa questão aqui eu só errei isso. Uhum. Então você consegue aproveitar melhor a análise do simulado do que deixando pro dia seguinte. Eu, pessoalmente, penso que nem você, preferia, saindo do simulado, já explorar o que tivesse que ser explorado ali e depois dar uma descansada depois de fazer isso, né? Mas é de cada um mesmo. Não, no simulado realmente tem essa parte de... Caraca, às vezes a gente tá fazendo simulado, a gente sai do simulado já sabendo já o que errou, já sabe a besteira que fez, o que marcou errado, a questão que tinha ficado na dúvida, às vezes já surge já alguma coisa. Em dia de prova também, né? Acontece. É normal. Verdade, verdade. E uma coisa que é legal também é estudar depois o simulado, né? Estudar o que errou, porque aí você aprende e você, de repente, aquilo que você errou no simulado e que você se ligou que era uma pegadinha ou se ligou que foi um escorregão, dificilmente você vai errar de novo. E às vezes você acerta uma questão no chute e aí você não aprendeu aquilo, você acertou no chute, passou, você não teve aquele benefício de ter aprendido para não errar de novo. Tá? Tem o risco de errar de novo, né? Acontece. Não, nesse ano eu dei bastante valor ao simulado. Ano passado eu não tinha dado tanto valor. Eu, às vezes, fazia o simulado, às vezes me preocupava até mesmo com um ranking, de estar ali em cima, ali, minha classificação ali tá boa, tô entre os 10 ali, entre os 15 primeiros ali, tá legal. Mas acabava que só fazia o simulado, não olhava os meus erros, então eu acabava deixando de evoluir por causa disso. E esse ano não. Esse ano, independente da minha posição, independente da minha nota, eu foquei bastante no que eu estava errando nos simulados. Porque o que acontece? Por exemplo, matemática é uma matéria que eu tenho mais facilidade. Uhum. Então eu chegava e, sei lá, de 20 questões, acertei 18 questões de matemática, por exemplo. Então eu acabava tá bom, peguei 18, média 90, tá excelente. E acabava deixando de lado essas duas questões, Verdade. sendo que poderiam ser duas questões que cairiam no concurso em setembro e eu continuaria sem saber resolver a questão. Então eu foquei bastante no que eu estava errando dentro dos simulados e deixando de lado essa parte de ranking. Claro, que é importante, né? Não, tem a E é questão do legal orgulho, também, né? O orgulho pesa. é legal tá lá em cima, mas eu deixei mais isso de lado e foquei no que eu estava errando. Em usar como diagnóstico, né? Como diagnóstico. Como eu poderia melhorar aquilo? Principalmente na parte de geografia, história, que eu sempre tive muita dificuldade. Né? Sempre tive muita dificuldade. Olha aí, então você esse ano focou bastante nos teus erros, né? Nas tuas dificuldades e melhorou essas dificuldades, né? Superou. Pô, com certeza, com certeza. Esse ano foi... em história, por exemplo, eu quase gabaritei a prova. Olha. Peguei 11 questões em história de 12. E eu agradeço, né, muito ao curso que me proporcionou isso, porque tenho certeza que se não fosse o curso eu não teria o direcionamento certo para poder estudar essas matérias e aprender como lidar com essa minha dificuldade. Geografia também, que já citei. Então eu consegui aprender como passar essa barreira que eu tinha de conseguir estudar essas matérias. Conseguir entender a minha maneira de estudar. Entendi. Porque cada um tem sua maneira. Cada um tem sua maneira, consegue entender de alguma forma, consegue gravar melhor, não sei.
E esse ano foi o ano que realmente eu entendi como eu conseguiria evoluir de uma maneira melhor. Você se encontrou. Eu me encontrei. E falando da tua semana, pra gente fechar um pouquinho essa parte da organização. Você tinha um plano, assim, de o que estudar a cada dia? Como é que era como é que você organizava o tempo pra, quando fosse realmente sentar para estudar, você saber o que ia fazer? Então, eu sempre fui um cara muito perdido nessa parte de organização, do que estudaria dia a dia. Tem muita gente que faz os horários, né, de estudo, organiza 2 horas, vou estudar 2 horas de matemática 1, vou estudar 2 horas depois de física, 2 horas de química e pronto, fechei meu dia ali, 6 horas de estudo, não sei. Mas como eu era muito perdido, eu cheguei para a coordenação do curso, esse ano eu tenho que entrar. Me dê aí alguma maneira aí de estudar e que eu vou aplicar e vou fazer isso até o final. Vou emburacar nisso aqui. Vou emburacar e vou embora. E foi quando eu cheguei para a coordenadora do curso e perguntei, dá alguma ideia aí de como eu posso estudar, como eu posso maximizar meu estudo. Foi quando ela chegou e falou, o mais simples é você pegar a matéria ali do dia, sei lá, teve geografia, matemática e física no dia. Tu vai estudar geografia, matemática e física. Fechar o conteúdo que o professor acabou de dar ali, até porque tu tá com a cabeça fresca daquelas matérias. Então foi o que eu fiz esse ano. E, deu muito certo. Funcionou bem. Deu muito certo. Conseguia... Algumas vezes fechava toda a matéria ali do dia, algumas vezes não, ficava, como falei, pro domingo, final de semana, mas deu certo. Não, que bom, que isso é uma dica importante. É uma organização relativamente simples, né? Você tem um horário do dia, no teu contraturno só você replicar isso. Sim. E seguir aquilo que o professor fez contigo, você faz aquele capítulo, né? Então é difícil se perder. Você consegue ter uma organização baseada no horário, né? Do curso. Eu via a grade horária e já sabia já o que tinha que estudar. Muitas das vezes, por exemplo, quarta-feira era o dia de geografia e história. Era uma matéria, são as matérias que eu tenho dificuldade. Então eu já sabia já o que o professor daria no dia de quarta-feira. Chegava à noite, já após meu tempo de estudo, já quando eu chegava em casa, sei lá para as 9 horas, 9 e pouco, que já estava em casa, tinha tomado meu banho, já tinha relaxado um pouquinho. Chegava e pegava o livro do edital e dava uma lida na matéria que o professor daria posteriormente para já ter uma ideia do que o professor iria falar. Uhum. Então, essa forma de estudo acho que me ajudou bastante. Teve também a dica também, e eu acho que me ajudou muito pelo menos, foi o caderno os resumos, né, que a gente acaba fazendo. A parte de geografia, história, matemática, ter as fórmulas ali, ou ter o resumo da matéria, as coisas que são importantes, o que pode cair na prova. Sim. Então, isso me ajudou também bastante, esses caderninhos de resumo, que a gente chama de bisuário, né? Sim. Então isso me ajudou bastante mesmo. Mas é importante falar do bisuário, que o bom é você construir, né? Sim. Porque o importante é você pegar aquele conteúdo e trazer para você do teu jeito. Assim, a fórmula não vai mudar, mas pegar um caderno, um bisuário pronto de alguém, por exemplo, e tirar cópia, não vai te ajudar muito. Porque você não vai absorver aquilo, né? Então, você construir o bisuário que facilita até para a absorção do conteúdo, né? Eu vou falar principalmente da parte de geografia, que era o que eu mais li os livros do edital e mais estudei esse ano. O que eu fiz? Eu pegava o caderno do professor, que já era bem completo, ele seguia bastante, eu percebia que ele seguia bastante o livro, né, do edital, o Demétrio, e da professora também. E eu chegava, lia o caderno, lia o livro do edital, como 3 anos aí já de curso, já refazendo um monte de prova antiga, já conhecendo já o estilo da prova, o que normalmente cai, o que eu fazia? Pegava essas coisas, os cadernos, o que eu já tinha de anotação, pegava os livros de edital e botava ali, marcava o que realmente poderia cair, o que poderia ser assunto de prova, e botava ali no meu caderninho. E toda semana, ou sábado ou domingo, por mais que domingo fosse meu dia livre, era, 20 minutinhos ali do meu dia, então não contava. Não pesava. Pegava ali, lia meu caderninho ali e ficava gravando aquilo que poderia cair em prova. Entendi. Foi o que me ajudou bastante. Esse tipo de coisa é o que eu comento que dá para fazer no ônibus, por exemplo. Leu o caderninho. Realmente no ônibus, no trem, é difícil você ficar escrevendo. Mas para fazer esse tipo de coisa, você consegue.
De ler o teu resumo, tentar decorar uma fórmula? Eu gostava de ouvir podcast de história. Olha aí. Eu pegava alguns assuntos que eu tinha dificuldade e botava o fonezinho do trem e vim embora. Vim ouvindo, prestando atenção e... Tava estudando. Tava estudando. E hoje já aprovado, graças a Deus, olhando para trás, assim, alguma coisa que você fez que você vai falar pro teu irmão assim, olha, moleque, fiz isso aqui, não deu certo. Então, pô, presta atenção, não faz isso aqui porque eu já tô te dizendo que não funciona. Tem alguma dica, assim, coisa que você fez e que você, olhando para trás hoje, fala assim, não faria dessa forma, não? Então, acho que meu maior erro de todo esse período, acho que foi a falta de organização que eu tinha quanto ao meu estudo. Por exemplo, no meu primeiro ano eu foquei muito em matemática. Eu só estudei matemática no meu primeiro ano. Acabei acertando 18 questões em matemática. Consegui até uma média ali boa e acabei não sendo classificado por causa da redação. Peguei 42 de média. Mas eu só foquei em matemática. De resto era tudo ali mediano, ali, bem abaixo mesmo. Acabei dando sorte nesse ano. Mas eu só estudei matemática o ano todo. E eu percebi durante esse tempo que isso não estava dando certo. E matemática era uma matéria que eu gostava, então matemática, e gostava de estudar, legal. Sendo que eu acabava não evoluindo nas outras matérias. Então eu acho que é muito importante ter a organização de saber o que eu tenho que estudar durante a semana. Os horários ali programados para o que eu vou estudar durante a semana. Senão, não dá certo. Sem organização, realmente, eu acho que fica muito difícil. Pode conseguir, vai ter um caso ou outro, mas sem organização e sem a disciplina, sem saber o que eu vou fazer durante aquele dia, eu acho que realmente fica muito difícil. Até porque a gente está entrando para um concurso militar. Tem que ser ali, ó, certinho ali, tudo é rotina, tudo é regradinho. E eu acho que funciona muito essa parte de ter uma rotina, de saber o que eu vou estudar. Saber o que vai estudar durante o dia. A organização é fundamental. Essa é a tua dica aí pro pessoal quem tá em casa aí ouvindo que vai tentar algum concurso ainda nacional. Tá a dica do Pedro Sênio, ó. Organização, disciplina, não adianta estudar o que gosta, tem que estudar o que precisa. E aí agora, assim, na reta final, você falou de retomar uma rotina de atividades físicas, porque vai ter o TAF. Tá com alguma preparação específica, assim, tem alguém te acompanhando? Ou como é que tá a tua vida agora focado no TAF? Então, o primeiro TAF que teve foi o TAF da aeronáutica, que tive da EAR e depois, em sequência, teve da AFA próximo, agora, recentemente. Certo. E eu tava indo por conta própria, mas não tinha uma coisa nesses testes que é o que me pega, barra. Não consigo fazer barra, não estava conseguindo fazer barra de jeito nenhum, era muito fraco na barra e precisei contratar um profissional por fora para poder conseguir evoluir de alguma maneira isso. E hoje em dia já estou conseguindo já bater os índices necessários para a SpaceX, mas se tiver dificuldade é melhor correr atrás o quanto antes. Mais um desafio superado, hein? a barra é mais um para marcar lá. Eu tinha essa dificuldade aqui... Superei, mas vai botando no currículo, pô. E que mensagem você daria para o cara que está tentando, ou tá começando, ou tentou já uma vez e está naquela dúvida se vai tentar de novo ou não? Um cara que está na luta, tentando chegar no que você já chegou, graças a Deus. Assim, que mensagem você deixaria para esse cara de o que pensar, o que ele pode fazer para tentar melhorar o desempenho dele? O que você recomenda para um cara nessa situação? Eu acho que, antes de tudo, o necessário é a persistência, né? Se você tem idade ali para poder continuar tentando ali alcançar o sonho que você já tem planejado, já tem aquilo na cabeça, eu acho que primeiro é a vontade ali de persistir. Porque sem isso, sem a vontade, sem a força de vontade, realmente fica difícil. Sim. Mas é importante, como eu falei, a família abraçar também essa causa, né? Vou falar um pouco de mim, do que aconteceu. Ano passado, por exemplo, eu estava com 20 anos e tinha passado somente na ESA, foram os únicos concursos que eu fiz, a ESA e a SpaceX, ESA de sargento e SpaceX para oficial. De oficial eu não passei e sargento consegui a classificação. Mas meu sonho sempre foi a de oficial, né? Entrar para oficial do Exército.
E eu fiquei meio assim, mesmo após a minha classificação de sargento, fiquei meio pensativo, até porque eu não tinha tanta condição financeira de continuar pagando mais um ano de curso. Mas meus pais me apoiaram, me incentivaram a conseguir esse sonho. E eu botei a cara, eu tive persistência para isso, tive força de vontade e continuei estudando. Então, enquanto tinha mais um ano ali de chance, eu estava lá estudando. Até porque esse ano eu não consegui passar, não consegui aprovação não tivesse conseguido aprovação em nenhum concurso, o meu conhecimento que eu adquiri durante todo esse tempo é meu, ninguém vai tirar isso de mim. Eu poderia muito bem depois fazer um concurso a nível federal, fazer algum outro concurso público e conseguir estar bem, porque o nosso conhecimento, a pessoa realmente que realmente está estudando, adquire conhecimento e consegue qualquer outra coisa da vida. Consegue qualquer outra coisa. Verdade. O conhecimento não vai se perder, né? É verdade. Não é tempo desperdiçado, né? Mesmo que não sirva para um determinado concurso, você pode aproveitar para outro, né? E o teu caso até dá para dizer isso, né? Começou no Colégio Naval. É verdade. E aí aproveitou direcionando o que você estudou, serviu como base para você ter uma carreira, uma jornada bem sucedida no concurso da SpaceX, né? Então, até contigo já aconteceu isso. E me fala uma coisa agora. Você, nos próximos passos, né, vai ter que fazer exames médicos, exames físicos lá na SpaceX. Tem alguma insegurança, alguma coisa que... Você fala, poxa, isso aqui eu não tô 100% seguro de como é que vai ser? Algum medo? O medo ainda, por mais que eu já esteja fazendo, mas o medo ainda é a barra. Eu tô fazendo, são 3 barras que são necessárias. Certo. Eu tô, hoje ainda estou fazendo 3 barras só. Então eu tenho medo, sei lá, vai que lá na hora acontece alguma coisa, acontece algum probleminha, eu só tô fazendo só as 3. O cara não conta uma repetição minha. Sim, sim. Então isso é um desespero que eu tô tendo, tô correndo atrás disso. Mas quanto ao exame de saúde, eu tô bem tranquilo. Eu sempre fui um cara que, esse ano principalmente, me alimentei corretamente ali, evitava comer besteira, então meus níveis da minha saúde tá tudo ali ok. Então, quanto a... Medo é a barra. O medo é a barra. O medo é a barra. Corrida, tô batendo os índices, são 2.450 metros em 12 minutos. Já é puxado, né? Já é puxadinho. É bem menos do que os outros concursos, né? De EFON, do que a AFA. Não sei escola naval quanto é. Mas o lance é que normalmente no exame de admissão, o índice é um pouquinho mais flexível. Lá dentro. Eu já tô acessível. pensando lá dentro, Na admissão é 2.400, 2.450, lá porque dentro, já puxa, os né? índices acho que são 3 quilômetros em 11,30, 11,20 e pouco, para poder ganhar a nota 10, né? O excelente. Pra ganhar o excelente. Isso aí. Então já tô pensando já lá na frente, já tô Sonhando treinando. A corrida, como eu já tô batendo já os índices daqui, né? Esse índice primeiro do TAF, já tô pensando já lá pra dentro já. É isso aí, show de bola. Bem, a gente infelizmente já está chegando no final, a gente falou sobre várias coisas. Você tem alguma mensagem final para deixar para a galera que tá na luta, para a gente poder encerrar? Então, eu acho que o primordial é você saber o que você quer. Se você tem um sonho, se você tem aquele objetivo em mente, é você continuar até o final, se programar para isso, independente de condição, independente do que esteja acontecendo, seja em família, seja em casa. Eu acho que o importante é a gente seguir aquele sonho e tentar de todas as maneiras, porque vai chegar lá na frente, a gente vai poder olhar para trás e saber que realmente fiz tudo o que eu poderia fazer para poder conquistar isso. E já ficar satisfeito com isso, né? De poder ter feito tudo que planejou, que queria ali para poder conquistar aquele sonho. Então é persistir até o final. Sensacional. Bem, a gente recebeu hoje aqui no Sei Que Você Pode o Pedro Sênio, falou sobre a trajetória dele, sobre a rotina, sonho de ser goleiro, acabou virando um sonho para entrar nas Forças Armadas, ser oficial do Exército, aprovado na SpaceX, na AFA e em outros concursos, que falou para a gente sobre várias coisas. Então tem várias dicas aí interessantes. Se você gostou, se você assistiu o vídeo até o final, por favor, compartilha, curte, marca aquele teu amigo que está na luta também, porque esse conteúdo pode servir para outras pessoas que estão tentando se preparar. E a gente aqui vai sempre te ajudar a superar os desafios com foco, estratégia e equilíbrio. Então, esse foi mais um episódio do Sei Que Você Pode.